Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da CEP. Hoje nós estamos tratando sobre a Política Nacional do Idoso, um tema riquíssimo para que a gente possa conversar, discutir e descobrir sobre essa política. Temos como convidada Ana Lúcia Gondim, uma companheira de luta, assistente social, ex-presidente da CEP e atual vice-presidente da CEP, para que a gente possa conversar, discutir, saber de como essa política, como ela se construiu, né? O que ela traz de novo. Então, fique conosco até o final, escute esse conteúdo, compartilhe com os amigos e amigas, para que a gente possa cada dia mais estarmos mais conhecedores de o que existe de instrumento legal que possa nos auxiliar na defesa de direitos das pessoas idosas do nosso país. Nós estamos hoje conversando com a Ana Lúcia Gondim, nossa ex-presidente da CEP, atual vice-presidente da CEP, presidente da AIC, da Associação Internacional da Caridade, que tem um trabalho muito bacana aqui em Fortaleza, com o abrigo de idosos da Casa de São Vicente de Paulo, tá certo? São Vicente de Paulo, tá certo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse instrumento, né, que chegou em primeira mão, né, para que a gente pudesse nos guiar, né, e que pudesse guiar a atuação da política pública em relação à pessoa idosa no Brasil. Ana, eu sei que você é uma grande atuante do segmento da pessoa idosa e que você conhece muito disso, primeiro por sua construção, né, de vida, da atuação, né, enquanto profissional da assistência social, você que é um assistente social e uma advogada. Eu costumo chamar, né, mais de assistente social pela atuação que a gente tem, né, em relação ao trabalho, né, da assistência social no Brasil. Então, eu tenho uma alegria muito grande de ter você na CEP e de poder conversar com você hoje sobre a Política Nacional da Pessoa Idosa. A gente pode começar por o que demandou a construção dessa política? É um prazer para mim muito grande, né, estar aqui nesse momento da história da CEP participando. É uma história que me diz profundamente respeito, porque eu tenho um carinho imenso pela minha participação na CEP. Inclusive, foi uma das primeiras participações assim, de ativismo, né? Eu era funcionário do Estado e tinha um trabalho de acompanhamento a entidades, e conheci a Mariazinha, que já era amiga da minha mãe, porque a minha mãe representou uma entidade que fundou a CEP. Mas eu não participava muito, mas depois nos aproximamos e tive uma grande amizade com ela, que se estendeu em nível pessoal. Inclusive, eu frequentava a casa dela, ia festinhas, e houve muita amizade entre nós. E, assim, é muito importante a gente não deixar de que tem cada vez mais a gente querer que pessoas saibam da história da CEP, né? Porque a CEP construiu uma história belíssima que você, Veju, está conseguindo dar continuidade, né? É uma história de militância, de combate e de conquistas mesmo, né? A CEP teve um papel primordial na história da política, na história da legislação, do marco legal dirigido à pessoa idosa, né? A política, a primeira conquista que a gente consegue, que a gente registra, foi a Constituição Federal, né? Quando levou a assistência social ao patamar de política pública como direito do cidadão e dever do Estado. Enquanto até então toda ação de assistência, de apoio se limitava à caridade e ações filantrópicas, na maioria confessionais, né? E isso era uma coisa que tornava o usuário, o receptor do benefício, como um agente de estagnação. Ele não avançava porque ele estava ali numa condição de gratidão, de receber aquele apoio pontual. E nunca numa perspectiva assim de cidadania. Ele precisava conhecer alguém para pedir, né? A gente teve toda uma... Eu comecei a trabalhar muito jovem e eu participei de um órgão da prefeitura que os vereadores mandavam cartões
indicando pessoa para ter bolsa de estudo, para ter qualquer benefício nos programas, né? Então, isso era uma luta para que esse programa fosse universal, e que as pessoas se habilitassem a ele pelo simples fato de serem cidadãos e morarem no Brasil, né? Então, isso foi uma conquista muito boa, muito grande da Constituição, até por isso ela é Constituição Cidadã, né? Porque ela teve no seu bojo um grande número de direitos sociais. Isso foi, assim, um grande avanço. Então, assim, essa política... A LOAS, né, que veio um mês antes, porque a LOAS é de 7 de dezembro de 93, e a política é de 1º de janeiro de 94, né? Menos de um mês. E assim, a LOAS surgiu praticamente para regulamentar o benefício que foi instituído na Constituição, que era o salário mínimo, né, para o idoso, para a pessoa com deficiência, embora... já existisse uma renda mensal vitalícia, que era um programa da Previdência, um benefício da Previdência, que contemplava idosos, né? E com a Constituição, que definiu que o idoso que não tivesse renda, nem se tivesse condição de tê-la, nem ter sua sobrevivência provida por sua família, ele era um detentor de um direito a um apoio da assistência social, né? Então, a LOAS veio para regulamentar esse benefício, e nessa regulamentação e nessa criação, a LOAS contemplou o idoso como um beneficiário da assistência social, um segmento que merecia atenção. Então, né? Foi o primeiro pontapé em que se evidencia o direito da pessoa idosa. Da pessoa idosa, exatamente, porque até então tudo vinha muito na linha de caridade, de meritocracia, né? Eu tinha que ter o mérito para conseguir determinadas coisas. Então, a política veio assim para numa perspectiva de reunir atores, né? Porque assim, não se podia ficar preso a um único órgão, embora a coordenação ficou com o Ministério do Desenvolvimento Social, né? E Previdência, era Ministério da Assistência e Previdência Social. Então, ele foi o primeiro órgão de coordenação dessa política, mas reunindo 9 ministérios, né? A CEP, como sempre esteve avante, sempre teve à frente, a Mariazinha, eu brincava com ela, chamava de pequena notável, porque ela era pequenininha, né? E ela achava muita graça, porque eu chamava, ela ficava toda alegre, e o marido dela dizia, eu sei, pequena notável. Eu digo, mas eu acho ela pequena notável. Aí ele dizia, tão engraçado, uma bem grande, outra bem pequena, porque eu andava sempre com ela, pegava o notebook dela. Ela foi uma das primeiras pessoas a ter notebook, eu ficava encantada com isso, que ela era uma pessoa sempre à frente, né? Então, ela era servidora da Previdência Social, assistente social, e ela era coordenadora dos benefícios sociais. Então, ela participou ativamente da construção da política também. Fortaleza sediou um seminário para apresentação dessa política, representantes dos 9 ministérios vieram, e assim, a CEP sempre protagonizando essas realizações, né? Então, ela teve esse papel determinante, até porque o idoso foi visto que ele não tinha uma necessidade apenas de renda. Não era uma questão de ter uma transferência de renda, ter uma coisa suplementar que fosse lhe garantir uma dignidade, um envelhecimento, que a proposta da política era ter autonomia, inserção e participação social, participação na sociedade. Então, Ana, a gente pode dizer que esse é um ponto muito forte de avanço na política nacional da pessoa idosa, né? Sim. Hoje, se a gente tiver que dizer assim, um dos grandes avanços, né, da política nacional da pessoa idosa, a gente pode pensar esse ponto que você acabou de dizer, né? Essa ampliação, né, na verdade, né, da condição da pessoa idosa como cidadã. Sim, claro. Eu até queria fazer uma retificação, eu disse que foi 1º de janeiro, mas foi 4. 1º de janeiro todo mundo ainda estava no Réveillon, né? Então, assim, isso é importante da gente dizer que a política é um resultado de uma conquista dos movimentos do idoso. E a CEP foi protagonista nisso. Foi quem mais levou a visibilidade, né, das necessidades da pessoa idosa só nos movimentos sociais. Era a CEP, a ANG, o SESC, né, aquela COBAP, né, Associação dos Aposentados, SBGG. Então, assim, esses
órgãos, essas entidades, é que forçaram, encaminharam, né, essa necessidade, deram visibilidade, né, protagonismo à necessidade de se ter uma política que regulamentasse e que tentasse, pelo menos, suprir as necessidades da pessoa idosa nos vários âmbitos, né, da sua vida. Então, essa política se propôs, né, assegurar direitos sociais para, como eu falei, que garantisse autonomia, inserção, integração e participação social, né, na sociedade, todos na perspectiva, esses direitos de um exercício de cidadania, o idoso como o autor da sua história, a pessoa que deveria ser respeitado como tal, como pessoa autônoma, independente, com conhecimento, e não aquele coitado que precisava ser puxado, precisava ser levado, né, que precisava ser socorrido. Ele era uma pessoa que queria dizer das suas necessidades, do que ele pensava para ele, que sociedade ele queria, em qual sociedade ele queria viver. A gente sabe que muita coisa a gente não avançou muito, né? Infelizmente, essa própria política, ela ficou um tempo sem coordenação, ela ficou indo para um ministério para outro, né? E assim, sem uma coordenação técnica definida, a gente vendo que o Estado brasileiro tem pouco interesse e pouco respeito ao ser humano idoso, né? Então, assim, mesmo que tenha atendido uma pressão popular, pressão da sociedade, desses órgãos, dessas entidades, instituições que lutavam pelo interesse, pelos direitos da pessoa idosa, a gente via que era assim, atendo aqui, mas não viabilizo, não implemento, né? Não dou as condições básicas, até porque a política foi promulgada em 94, mas foi regulamentada por uma lei 2 anos depois, quer dizer, tudo era muito lento, tudo foi muito sofrido, todas as conquistas bastante sofridas, né? Então, assim, depois se propôs que tinha que ter um plano de ação governamental para a elaboração desse plano, para integrar a política, né? E assim, com esses 9 ministérios. Então, assim, tudo isso e essa política a gente nunca viu se ela saiu do papel ou não, né? Então, assim, tudo é muito difícil, assim, para a pessoa idosa. Eu não sei se é porque o envelhecimento é um evento. Não é nem um evento, porque é um direito de todos envelhecer. E o envelhecimento, a velhice é nossa, né? Mas todo mundo só quer que seja do outro. Eu acho que com o ledo engano e a leda ilusão de que vai ficar mais novo se não se achar velho, né? Não se assumir velho. Então, assim, assim, todos os nomes, né? Melhor idade, idade dourada, não sei o quê, para não dizer velho. E, assim, o velho é pejorativo, é o que não serve, é o que a gente vai jogar fora, o que não presta mais, né? Então, eu acho que isso é o que explica essa política não ter deslanchado, embora 29 anos depois, né, da sua promulgação. Mas, assim, alguns aspectos a gente pode dizer que foram conquistados. A gente conseguiu dar visibilidade ao idoso. Depois disso, o idoso é um cidadão, é um segmento, é um cidadão, é uma pessoa que tem suas necessidades típicas de ser cidadão idoso, né? Porque antigamente a gente concebia a velhice igual para todo mundo era velho, o que um precisava, todos precisavam, o que não é verdade, né? A gente tem que ver onde a pessoa nasceu, o seu nível de escolaridade, as oportunidades que teve, né? O que é que pôde construir, a sua saúde, por aí vai. E, assim, essa lei deu à sociedade, à família, ao Estado, a obrigação, né, de garantir a participação do idoso na comunidade, como o Estatuto depois veio e encampou uma série de artigos da lei, da política, como lei especial, né? E, assim, essa política entende que o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade como um todo e que ninguém deverá sofrer discriminação porque é idoso, por conta da idade, né? Hoje a gente ouve muito falar no etarismo, no idadismo, né? Exatamente porque as pessoas ainda sofrem muita discriminação porque têm mais
tem mais idade. Embora a gente sabe que é uma dádiva. Pelo menos para mim, pessoalmente, eu tenho acho o máximo estar ficando velha. Isso é sinal que eu estou vivendo, que eu estou tendo oportunidade, né? Quantas pessoas morrem super cedo. E assim, um dia desses, acho que todo mundo viu uma moça de 45 anos que passou no vestibular numa faculdade do interior de São Paulo. Ela foi ridicularizada pelos colegas que ela devia estar aposentada. Uma pessoa com 45 anos. Assim, o nível do Brasil ainda, né, com essa ilusão de que nós somos um país jovens e que ao jovem cabe todos os direitos, né? Então, assim, uma ilusão total e um desrespeito, né? Aquele idoso que contribuiu com seu talento, com a sua força de trabalho para a construção dessas riquezas que todos nós usufruímos, né? Inclusive o jovem, que é o mais beneficiado. Eu estava até lendo um dia que 34% dos domicílios que os idosos integram, ele garante a renda de 74% desses domicílios. Então, quer dizer, o idoso, como mantenedor, não tem o prestígio, né, nem a valorização de ser o mantenedor. Que antigamente a gente dizia, né, que quem pagava tinha direito. Quer dizer, quem paga não tem, né? E, assim, que é uma coisa que a gente podia ver no campo, a gente ainda diz que a política promove uma cidadania simbólica, né? Porque a gente vê que não é real, existe toda uma diferença do que é fato e do que está escrito, né? Isso é uma coisa que é uma característica da nossa legislação, que é uma pena. Eu acho que o Brasil é um dos países que tem uma legislação mais moderna e avançada, né? E, no entanto, o hiato que se faz entre o real e o que está escrito cada vez fica maior. Assim, todas as conquistas das pessoas, em todos os níveis, idosos principalmente, são a duras penas, né? A gente nunca pode chegar no lugar, eu sou idoso, tá aqui minha carteira, eu posso... Não, você tem que provar um monte de coisa, né? Você até no ônibus agora parou mais, mas isso é uma luta do conselho isso. A gente tinha que tirar uma carteira no sindicato. Enquanto o meu documento de identidade diria minha idade. Não, porque é antigo, porque não sei o que, era tudo para postergar, né, para dividir, para distanciar o direito da sua execução, né, o acesso. Ana, então a gente pode, se quisermos fazer aqui uma pequena síntese do que trouxe, né, a Política Nacional da Pessoa Idosa. A gente pode dizer que uma das coisas é trazer a pessoa idosa à participação social. Eu penso que uma segunda coisa é essa integração, né, de ministérios, né, de áreas diferentes, atuando com um olhar dirigido, né, para o envelhecimento. Também podemos dizer que é um momento em que família, sociedade e Estado assumem, né, os seus papéis nesse processo de envelhecimento, né, assumem legalmente esses papéis, né? Pelo menos podem ser cobrados judicialmente. Pronto, né? Então a lei, se a gente puder fazer essa uma síntese, né, para quem diz o que é a Política Nacional da Pessoa Idosa, o que ela trouxe? Você acredita que esses 3 aspectos são aspectos que são fortes de se tratar? A participação cidadã, a integração de ministérios atuando com, né, um direcionamento e esse compartilhamento de responsabilidades de família, sociedade e Estado, Ana? Sim, eu acho assim que a questão, por exemplo, a questão do BPC, né? Eu acho que é um avanço. Foi um avanço vamos dizer, da LOAS, da política, que garante, assegura uma renda, né? Embora já existisse um programa anterior, que era a renda mensal vitalícia, que talvez até fosse mais abrangente. Esse agora limita a uma comprovação. Então, a sua universalização não é tão plena, né? Mas, assim, a visibilidade da questão do envelhecimento, eu acho que foi um ponto de avanço da política, sabe? Dizer quem é esse idoso, como ele vive, quais são as condições que ele tem, quais são os programas voltados para ele, do que ele necessita, que país é esse, né? Que o Brasil sempre diz que não viabilizou muito a política porque nós ficamos velhos primeiro do que enriquecemos. Ao contrário dos países desenvolvidos, né? Que primeiro ficaram ricos para depois ficarem velhos.
nós ficamos velhos primeiro. E essa realidade foi prevista há muito tempo, né? Você vê a CEP é fundada 16 anos antes da política, né? Exatamente quando era o auge do país de jovens, o país do futuro, né? Então, assim, eu acho que a declaração das responsabilidades para os ministérios e a obrigação de uma ação conjunta, né, que depois se falou na Renade, aquela rede, né, embora que não aconteça ainda, mas ela existe no papel, e tudo que existe no papel é possível de cobrança, né? É muito mais do que se fosse só no imaginário. Então, isso é um avanço legal, eu acho. A própria criação do Conselho do Idoso está previsto na política, né? A criação do Conselho como espaço de luta, espaço de enfrentamento, espaço de conquista, espaço de visibilidade dessa pessoa idosa. Eu acho assim, embora tenha sido 8 anos depois o Conselho Nacional criado, mas foi criado, né? Foi criado, eu acho que o Conselho existe quase em todos os recantos do país, uns menos, outros mais, com atuação maior. Inclusive, Fortaleza é super dura com o idoso, sabe? Eu me sinto não só como idosa, porque eu sou uma privilegiada que não dependo das políticas públicas, né, por enquanto. Então, assim, mas como ativista, como uma pessoa que luta por um envelhecimento digno para todos, porque o que eu quero, o que eu usufruo, eu gostaria que todos usufruíssem, né? Não tenho essa visão egoísta de uma sociedade tão capitalista assim. Até porque eu não sou uma capitalista, né? Não faço parte de uma elite financeira. Mas, assim, eu participo de vários conselhos, já fui do Conselho Municipal, estou indo pela 2ª vez, né? Fui do Conselho Estadual, fui do Conselho da Assistência, e, assim, a gente vê o quanto o Estado, o poder público, faz descaso, sabe? Das demandas, do segmento em si. O Conselho Municipal de Fortaleza não tem uma sede, sabe? Tudo, para a gente fazer alguma coisa, a gente precisou acionar o Ministério Público como fiscal da lei, sabe? E tem muitos conselheiros que ficaram contra. Ainda ficam dizendo que o Ministério Público prejudicou a entidade porque as pessoas trabalham em função dos seus interesses. A gente nunca entende que nós fazemos parte de um contexto. Não adianta eu conseguir dinheiro para a minha instituição e a do meu vizinho, meu colega de grupo, está na pior, porque isso não eleva a vida do segmento que eu represento. Só daquele do São Vicente. Não, tem que ser todo mundo junto, né? A gente tem que dar as mãos, ninguém pode soltar. Mas, infelizmente, isso ainda não é claro, sabe? E assim, fica por exemplo, o pessoal governamental, porque o conselho é paritário, né? Diz logo no início, eu vou faltar à votação, ou vou me abster, porque meu chefe não vai gostar de que eu vote contra a gestão, porque a gestão está no poder. Então, assim, a gestão, de 100 reuniões do conselho, a gestão participa de 20. 80 é a representação da sociedade, que é vista. Isso é bom, porque ela tem muito mais condição, mas, em compensação, vê o descaso, porque tudo é mais importante do que o conselho. Mas, assim, nós estamos sem sede, a gente não tem um espaço de guarda de material, a gente não tem um espaço de uma pessoa procurar o conselho para pegar uma informação, para fazer uma denúncia, nós não temos um telefone, entendeu? As pessoas estão trabalhando nas suas casas, tudo é precarizado. Então, assim, e a gente vê que é exatamente pelo desrespeito que o idoso recebe do poder público. E aí, hoje aqui, a gente conversando sobre a política nacional da pessoa idosa, 30 anos depois, né? Estamos passando por tudo isso. Mas eu achei muito bacana a sua fala quando você diz que um dos grandes avanços de termos tido a política nacional da pessoa idosa é porque a gente tem um instrumento legal que pode ser cobrado, né? A gente tem um compromisso que foi feito, né? Eu acho isso, Ana, muito bacana quando a gente fala de política nacional, desse documento. O que é esse documento? O que ele traz, né? E que é uma grande necessidade de todos nós profissionais que trabalhamos e atuamos, né, nas questões de envelhecimento, de conhecermos esse documento. E achei muito bacana quando você trouxe também para que a gente acrescente ao que a política nacional nos trouxe. Essa participação cidadã, a integração de ministérios, a entrega da família, da sociedade ao Estado, o dever de cuidar do envelhecimento e agora, né, você nos trouxe essa lembrança
de que foi lá que foi o pontapé inicial da criação dos conselhos de direitos, né? Sim. Então, assim, se a gente pensar aqui, vamos ler a política, que é o nosso convite, né, desse encontro, é fazer com que a gente leve a você que está nos ouvindo a conhecer, aprofundar sobre a política da pessoa idosa, né? Conhecer esses marcos legais, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui... essa política lhe diz respeito, né? Isso mesmo. Lhe diz não respeito. Diz hoje, vai dizer daqui a 10 anos, 20 anos. Então, a nossa intenção nesse encontro hoje de conversa com a Ana é deixar para vocês que estão nos ouvindo um pouco de curiosidade, de conhecer essa lei, de saber até onde a sua atuação está, né, posta nessa legislação, nessa política nacional, conhecer e fazer o que a Ana nos disse agora, né? Nós temos um instrumento que nos dá condição de cobrar, né? E foi a Política Nacional do Idoso que deu esse pontapé inicial. É muito bacana a gente poder fazer isso. E a ideia, né, Ana, que nós temos na CEP é que a gente tenha várias conversas sobre instrumentos legais que hoje nos dão condição de podermos cobrar o Estado, né, do seu papel na construção de uma velhice digna nesse país. Então, conversar sobre política nacional do idoso com a Ana Lúcia Gondim é receber uma aula boa. Menos, viu? Não, é sim, eu sei que é. Né? E a gente quer deixar para vocês que estão nos ouvindo, um pouco do desejo de conhecer um pouco mais sobre essa política, porque ela foi o nosso pontapé, né, inicial, e o mais importante de tudo, a construção dela, a forma como ela, né, se construiu, e congregando pessoas, né, que foram à luta, e isso nos dá muita alegria de saber que o que nós estamos fazendo aqui agora, né, nessa mesa, conversando, gravando, né, uma conversa para que as pessoas conheçam um pouco mais da política nacional da pessoa idosa, nos dá coragem de dizer que é possível. Assim, o objetivo é esse, né? Da gente ter essas conversas, da gente dizer a todo mundo que a gente junta é mais forte, né? Que a gente consegue. Muitas vezes a gente se desanima, mas quando você olha para trás e diz, olha, eu estou aqui, né, hoje, fazendo isso. Eu lembro que quando eu entrei no movimento, eu tinha 33 anos. Aí eu dizia, bicho, eu ainda vou, daqui que eu chego com 60, chegou rapidíssimo, né? Graças a Deus, sem traumas e sem sofrimentos, né? Sem doenças. E assim, muito feliz de estar, sabe, de chamar atenção. Eu converso com os jovens. Um dia desse eu encontrei uma pessoa e disse assim, Ana Lúcia, eu olho para ti, só me lembro dos velhos. Eu digo, que ótimo. Aí ele, não, mas eu não estou lhe chamando de velha, não. Eu digo, pode chamar, não ligo, não. Aí assim, sabe, eu, pelo menos em mim, é superado essa questão de ser velha, né? E me acho uma velha super inteira e assim, com vontade de melhorar, com vontade de fazer mais, de buscar mais, sabe? Eu acho assim, um grande entrave é exatamente esse preconceito que a sociedade tem, que os governos têm, de não ligar, acharem que o idoso é inútil, que o idoso não é competente. Os idosos são super competentes. Está provado que o cérebro idoso é muito mais, como é que se diz, competente, ele é muito mais racional. E por aí vai, muitas coisas, a gente só lembra das doenças, a gente só lembra do que é ruim, mas tem muita coisa para se fazer, é o tempo disponível que a pessoa tem, possa investir nos seus sonhos, né? No resgate dos seus sonhos, de lutar pelos seus pares, isso é muito importante. E quanto mais a gente conhece, se apropria de uma informação e de um conhecimento, mais a gente pode lutar por ele, né? Mas eu fico, às vezes, meu Deus, nunca mais olhei, mas a gente está sempre olhando alguma coisa, esses momentos nos instigam a isso, né? Que é muito importante, a gente nunca sabe, assim, eu até conversei com uma dirigente de uma instituição que estava lá 2 meses, ela disse assim, eu sei tudo de envelhecimento. Há 2 meses ela trabalhava com criança, né? E eu cuido dos meus pais, os pais com 80 anos. Eu disse, que sorte que você tem de saber tudo, né? Eu trabalhei a vida inteira com envelhecimento, cuidei dos meus pais também e não sei nada. Para você ver como eu sou limitada, né? Não, você, Bárbara, porque a velhice é dinâmica. É dinâmica e ela se avorou disso, né? E aí o que é o ruim de tudo isso? Faz menos, né? Já sabe tudo. Então, enquanto a gente tem algo a aprender, algo a buscar, a gente se junta
e assim, vai atrás, tenta aprender. E uma coisa assim, muito, que eu acho também muito negativa é a burocracia, né? Tudo que se vai procurar tem muita burocracia. A gente ainda encontra alguns feudos dentro dos órgãos, né? Fulano que manda, fulano que quer e tudo. Se a gente não tivesse, nós conselheiros municipais, um Ministério Público do Idoso que a gente teve atuante, comprometido, acho que nós estávamos anos-luz de onde estamos. E olha que estamos sem sede, sem secretaria executiva para atuar com espaço, mas a gente tivesse sem isso, ou sem tido o apoio do Ministério Público, a gente estava muito pior. Eu tive uma experiência também do Ministério Público, uma atuação maravilhosa, do mesmo promotor, quando eu estava no Estado, né? Que a gente fez uma forte pressão em cima do abrigo estadual, e foi graças a essa pressão que o abrigo saiu. E assim, é sempre assim, é um combate eterno, uma luta grande, né, da gente ficar brigando, indo atrás, mas isso é que motiva a vida, né? Eu estou muito feliz, sim. Agradeço o convite da CEP. A CEP faz parte da minha vida. A minha mãe tinha maior ciúme da CEP. Eu também sou voluntária, né, Vicentina, e ela queria que eu gostasse mais da Associação Vicentina. Eu não sei o que é que você vê na CEP, uma coisa pequena daquela que só é conversa. Tem tanta conversa, mas assim, a CEP é instigante. A gente chega lá, fica maravilhada, com vontade de ser cidadã, com vontade de correr atrás, de brigar. E a gente está precisando de cada vez mais pessoas, né? Aproveitando essa grande gestão dessa mulher danadíssima, é outra pequena notável, e a gente tem que aproveitar esse espaço. Muito obrigada. Ana, é muito bom a gente poder estar juntas depois de tantos anos, né? Agora atuando juntos na CEP, nessa parceria de presidente e vice-presidente. Sempre juntinhas. Né? Sempre juntinhas e sempre pensando nisso, né? De como a gente pode contribuir, né, nessa sociedade. Então, hoje a nossa conversa foi sobre a política nacional da pessoa idosa. Quero dizer a vocês que tem um documento muito fácil de acesso na página do IPEA. É só fazer uma busca sobre Política Nacional da Pessoa Idosa, Novas e Velhas Questões. É um documento riquíssimo, um livro maravilhoso, que trata ponto a ponto da Política Nacional da Pessoa Idosa, fala dos seus aspectos positivos, fala do que foi um desafio, fala do que ficou esquecido nessa política e que nos faz construir, né, uma luta para que o que ficou esquecido na política que venha, né, à tona em outros marcos legais. Então fica o convite a vocês, entrem na página do IPEA, acessem esse livro que chama Política Nacional da Pessoa Idosa, Novas e Velhas Questões, né? Com a participação de nosso colega daqui do Ceará, Alexandre de Oliveira Alcântara, que tem tido um trabalho muito bom, incansável à frente, nos ajudado bastante, né, da defesa do idoso no Ministério Público. Então acessem esse documento, é uma leitura muito agradável, com excelentes profissionais que escreveram os artigos, né, desse muito livro. Bom. Então, acessem, gratuito, qualquer pessoa consegue baixar, tá certo? Então, fica o convite, vamos conhecer sobre a política nacional, vamos conhecer dos seus desafios, dos seus avanços, e no próximo encontro a gente conversa sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, é mais uma oportunidade da gente conversar e trazer um pouco do que são esses documentos legais, né, esses instrumentos legais, para que a gente possa deixar em vocês o desejo de conhecer um pouco mais. Foi muito bom mais esse encontro, Ana. Muito bom. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade e estarei sempre disponível para tudo que a CEP empreender. Ah, que maravilha. Sou da CEP. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da CEP. Agradecemos aqui a presença da Ana Lúcia Gondim, nossa grande companheira de luta, e contamos com vocês para que vocês compartilhem esse material com os amigos e amigas, para que a gente possa estar cada dia mais conhecendo um pouco mais, né, sobre os instrumentos legais que tratam da pessoa idosa no nosso Brasil. Muito bom estar com vocês até aqui. Ana Lúcia, querida, muitíssimo obrigado. E a vocês que ficaram conosco até aqui. Até breve.